E aí, E aí, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo Vamos bem? lá, tô te ouvindo bem. Com a Beleza. musiquinha já pra entrar no clima, sempre. E deixa eu desligar aqui. Esses episódios aí, cara, que isso, hein? Que isso, que isso. Cada um que vem aí, a gente. Que isso, que isso. Era assim, cara, dando uma introdução aqui, cara, porque a gente vai conversar, mas, cara, vamos lá. Os dois episódios, os dois terminam com o Michael Jordan chorando, né? Os dois. Achei isso chama muita atenção. A gente também tá chegando no ponto de junção, né? Das histórias. Volta para trás, vem para frente, vai para trás, começando a chegar, né? O de trás está começando a chegar no ponto atual, né? E aí já começa a dar, né? Como eu falei da última vez, já começa, cara, tá chegando, né? O próximo é o último, né? O próximo é o último, infelizmente. Próximo final de semana. E É, aí nesses episódios a gente vê um pouco aí da humanidade do Michael Jordan, né, cara? Do ser humano Michael Jordan, em vez do super-herói Michael Jordan que a gente sempre viu, né? Cada vez mais tá mostrando isso, abrindo isso, é muito legal. Não só dele, como dos outros atletas, né? A gente vê aquela situação do Pippen, a gente vai falar um pouco, cara, né? Os erros que eles cometem, né? Os vacilos que eles cometem em situações que a gente não via, né, cara? E a gente olhava assim, via alguma coisa ou outra, agora a gente está vendo por dentro, né? Então acho isso muito legal. Outra coisa que eu quero falar são as vítimas do Michael Jordan, né? As grandes estrelas que não ganharam o título porque estavam jogando na era Michael Jordan, né? Algumas aí estão sendo apresentadas aí, grandes estrelas da NBA que não conseguiram chegar no título, né? Porque estavam jogando na mesma era que ele, né? sim. E também, de novo, né? Mostrando cada vez mais o peso de ser o que ele é, né? De ser o que ele foi, né? O peso que ele carregava. Ele carregava um peso grande, né? Ó, o Cambará aí dando um abraço. Abraço para também Cambará, Gema. É, legal, um Vamos abraço lá, aí, cara. Lucas também. Vamos lá. Falando aqui desse primeiro episódio, né? Já começa com, né, eles jogando a série de playoffs lá contra o Nets e ele já demonstrando cansaço, exaustão, né? Isso é uma sequência que vem acontecendo, ele já a parada dele, né, de jogar e ele mostrando aquela exaustão mental e física também, né? E aí já volta rapidamente para 93, mostrando a relação mais próxima do pai dele, né? Eu acho que isso chamou muita atenção o quanto ele é próximo do pai dele, cara. É uma proximidade muito grande, né? Muito. E eu acho que teve muita influência aí nas decisões dele. Não sei se você quer falar um pouco sobre essa parte aí que chamou a atenção o relacionamento deles, né? É, assim, é muito interessante porque do aspecto psicológico, cara, a importância, né, da presença do pai, né, dessa conexão, principalmente do homem com o pai, isso é muito importante, né? Não tem como ensinar o homem, uma mulher ensinar um homem a ser homem, né? Não dá, né? Então, quando o homem ele caminha assim, né? Ele fica ok, ele fica na esfera do pai e ele tem essa relação, ele consegue ter uma relação equilibrada, admirar o pai e ter isso ok dentro dele, né? Isso tem um impacto muito grande, né? Isso não é, não estou falando em relação ao atleta, mas em relação ao ser humano, né? E me Uhum. chamou muita atenção mostrar isso. Então a gente vê o Michael Jordan tendo sucesso, tendo uma carreira do jeito que foi, mas a gente está tendo a oportunidade de ver as bases, né? Os alicerces, né? Da onde ele tira aquilo, onde ele se sustentava para fazer o que ele fez. Então é incrível, assim, é realmente uma oportunidade muito incrível de poder estar assistindo essa série e saber dessas coisas, né? Cara, umas coisas chamam a atenção, né? Essa relação dele com a família, a proximidade dele com o pai, como ele tinha como exemplo, como o pai dele segurava a onda para várias coisas para ele, né? E a gente entende um pouco aí, a gente passa a entender um pouco aquela decisão da parada dele, né? Que pra gente, né, que era torcedor, fã, olhando de fora, a gente, cara, né, foi um baque, né, para todos nós, né? Acho que tá dando ruim nossa conexão aí. Tá aí? Tá aí. Tô Foi aqui. um, foi um baque para nós,
torcedores, né? Como assim o Michael Jordan tá parando de jogar, né? Aquela primeira parada dele. Não dá. Como é que ele vai tirar a sensação de que ele estava tirando alguma coisa da gente, né? O prazer de vê-lo jogar. E aí você começa a entender um pouco da mente dele, do que ele estava passando como ser humano, né? Não como aquele super-herói que a gente via, né? Isso chama atenção. E aí eles começam a mostrar aquela situação do assassinato do pai dele, né? Da morte do pai dele. Eu E ficou lembrava, sumido. cara, eu não lembro, você lembrava? Sim, eu não Eu lembrava de lembrava tudo. por alto, não, eu sabe, lembro, né, que o pai dele tinha sido assassinado. Agora mostrar um pouco mais os detalhes, mostrar um pouco dessa, né, da mídia tentando jogar um pouco da culpa em cima dele, né, relacionar ele de alguma forma com a morte do pai dele. E aí você viu o quanto isso vai, né, uma pessoa que já estava carregando um peso grande, já estava sentindo assim, acontece um negócio desse, a mídia ainda joga mais negatividade, mais culpa em cima dele, e ele, né, não segurou mais a onda, né? Ou não quis mais, né? Não sei o que você quer falar sobre esse É ponto assim. Se... muito difícil, né? E a morte, né, foi uma coisa, foi muito estranho, né? Ele parou para tirar uma soneca no meio da estrada, né? Foi uma coisa muito esquisita, assim, né? Teu pai some, depois você descobre que ele morreu, né? Foi assassinado na estrada. Então, É, a reação dele, o que eu achei interessante ali, cara, foi quando ele lembra, né, do pai, das palavras do pai para ele. O pai sempre trouxe uma mensagem de transformar o que é negativo em positivo. E aí, isso. e aí ele lembrou disso naquela hora e utilizou disso para seguir, né? Seguir em frente, apesar do que ele estava passando. Aquela hora, aquele momento foi muito bonito e mostra mais uma vez a capacidade dele, né? De buscar algo para se motivar, para mudar as situações, que ele sair de algumas situações difíceis, né? Ele sempre encontra uma situação, alguma coisa para trabalhar a mente dele para que ele consiga caminhar e atingir os objetivos dele, né? Sempre uma aula. Mesmo nesse momento, né? Mesmo nesse momento aí da morte do pai, ele, a proximidade dele com a família, com a mãe dele, né? Né? Foi bem interessante de ver, né? E aí depois ele toma a decisão, comunica lá o dono do Chicago Bulls, né? Conversa com o Phil Jackson, você vê como o Phil Jackson diz que entendia, né? E a gente muitas vezes pode ver técnicos aí, né? Situação similar, como assim vai parar de jogar? O Phil Jackson aceitou, entendeu o momento dele, né? Mostra de novo aí um pouco da grandeza também do Phil Jackson, saber lidar com as relações humanas ali com a equipe dele, né? Sim, Isso foi legal. sim. E aí depois, cara, mostra ele fazendo anúncio, né? E eu lembro, cara, quando ele parou, né? Foi isso. O mundo parou para ver, né, o anúncio do Michael Jordan, né? Ele parar de jogar basquete, né? Naquela época, né, cara, a grandeza do que era o Michael Jordan era algo surreal, né? Era algo assim, cara, né? Não sei com quem a gente pode relacionar um grande atleta aqui dos nossos tempos, né? Mas é ele, né? E todos pararam para ver e desacreditando. Você via pessoas chorando, né? E aquela sensação de luto até, né? A gente, como assim a gente perdeu o Michael Jordan, né? Ele ainda estava no auge dele, né? Sim, Foi uma sensação de a gente, fã de basquete, torcedor, atleta, cara, foi uma sensação de luto naquela época, né? A gente está absurdo. perdendo muito aqui, né? Como assim, né? E era incompreensível para a gente naquele momento, né? E aí ele, né, toma a decisão, né, um processo que ele já queria, até conversa que ele já tinha tido com o pai dele de jogar beisebol, né? Que pra mim, cara, foi algo meio surreal, né? Eu tava até falando aqui com a Mona, minha esposa, cara, como assim é um negócio bizarro você ver ele com uniforme de beisebol, jogando beisebol, né? Não sei, você lembra dessa época? Eu lembro. Assim, eu não dava nem para entender direito. Tipo, tá, o cara parou de jogar, ok. Vai jogar beisebol, tudo bem, mas era muito estranho, né? Parecia uma coisa assim, esquisita, né? Vê-lo, né, com uniforme de beisebol, jogando beisebol, mas nada a ver.
Totalmente, Pois é, né? e ele diz que foi buscar uma coisa de criança, né? Uma coisa de quando ele era mais novo, que ele adorava beisebol, o pai dele adorava beisebol. Novamente, aí você vê uma influência aí de algo que ele traz da infância, relacionamento com o pai, né? Forte nele, ele é um cara que tinha tudo, né, no basquete, né? Mostra aí um pouco essa força desse relacionamento familiar dele, né? É. Eu Cara, falo aqui, né? Ah, foi tirar. Quando você falou tudo aqui, né? O Lucas está dizendo, foi como se ele tivesse tirado algo de nós, algo que era nosso por direito, né? Como se o do Jordan fosse uma propriedade das pessoas, né? Você está aqui para entreter a gente e mostrar todo o seu talento, né? Como é que você vai parar? Como é que você vai tirar isso da é, gente? como é que você vai tirar isso da gente, né? Vou até É. pegar aqui, cara, eu tenho, desculpa aqui. Eu lembro quando eu estava morando nos Estados Unidos, né? Eu morava com um americano, professor, e ele me deu, cara, não sei se dá pra ver aqui, é um card Aham. do Michael Jordan jogando beisebol, cara. Eu guardei, né? Eu tenho dois cards dele. E esse aqui é um card dele quando ele se aposenta, que tá Michael Jordan Retires, né? Achei interessante, eu guardei isso aqui, cara, tem um plásticozinho, não sei nem se isso aqui vale alguma coisa, né? Porque os cards lá valem bastante, mas foi um momento marcante, né? Ele tá jogando beisebol e aí você vê as pessoas falando quanto ele se dedicava também ao beisebol, né? De treinamento, de motivação, né? Ele passou aquele período lá e aí você vê que os caras falam, não, se ele continuasse, ele teria chance de evoluir e jogar mesmo na liga, né, de primeira divisão. Um cara que sai do basquete daquele nível vai jogar um esporte completamente diferente, né? E consegue se adaptar, né? Consegue botar tanto esforço ali, tanta motivação, que ele puxa em tudo quanto é lugar, né? Que a gente já viu, e se adaptar. Achei também isso bem interessante, né? É. Ah, E daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte aí do mental dele, né? Mas só seguindo a história, ele. E aí, eles voltam para 98, né? Antes, quando ele está nessa última temporada, né? E aí mostra um pouco ele pressionando o jogador do time dele, Scott Burrell, né? Ele em cima dele, pressionando ele, fazendo ele ser duro, que um dia a gente vai precisar dele, né? E, e as pessoas, os atletas que estavam na equipe dele, tinham que seguir essa mesma linha, né? Tinham que aguentar essa pressão dele, né? Isso aí foram pontos interessantes, né? Não sei se você quer falar um pouco dessa mentalidade dele de puxar os outros com ele, de colocar os outros em situações extremas de pressão, né? Ele de certa forma, estava, né, preparando os outros psicologicamente, né? total, 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 total. Isso é uma forma de preparação psicológica, né? Quando você leva a equipe para um nível de estresse muito parecido com o que ela vai ter durante a competição. Isso é uma Uhum, forma de você preparar a equipe. Um dos grandes desafios, né, dos treinadores o treinador ele estranha, né? No treino é de um jeito, mas no jogo é de outro, né? É claro, no jogo uhum, a pressão, o nível de cobrança é muito maior. Então o uhum. Jordan ele fazia isso. Ele deixava, ele colocava os jogadores levava os jogadores a esse nível de tensão, a esse nível de preocupação, fazendo com que eles ficassem preparados para as finais, para os playoffs, né? Então ele tinha esse papel ali crucial em fazer isso, né? Crucial. E E, fazia e você, e você vê o próprio Scott Burrell, né, que foi um que até ele falando ali, não, tinha que aguentar né, era um cara de talento, o Jordan entendia que tinha que pressionar ele aguentou e teve um jogo importante de playoffs que ele participou bem, né, ele não era um dos jogadores mais importantes da equipe, mas entrou, participou bem, acho que ele fez 24 pontos no jogo de playoff, foi importante quando o grupo estava precisando, né, ele entrou e contribuiu. Acabou que realmente, né, eles mostraram isso, que o cara realmente foi importante, né? Em algum momento, e que aquela pressão, aquela demanda do Jordan em cima dele surtiu algum efeito, né? E também você vê os companheiros de time dele, né, falando que era difícil, né, cara, conviver com ele ali, né? Que ele lê uma frase que falaram que ele cruzou a linha várias vezes, né? A linha do aceitável, né? Do socialmente aceitável ali de relacionamento, de cobrança, né? Não sei, né? Deve ser complicado jogar com um cara que está nesse nível de demanda
né, intensa todos os dias, todo o tempo que você está com ele, né, no trabalho, né? Pois é, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Que sucesso tem um preço, né? Sucesso tem um preço. Sucesso tem um preço. Então, muitas vezes a gente quer alcançar coisas na vida, a gente tem aspirações, desejos, sonhos, mas a gente não quer pagar o preço, né? A gente não quer fazer o que a gente precisa fazer, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa fazer para chegar lá. E com relação ao Jordan, né, fica claro que ele fazia exatamente o que ele precisava para alcançar, né, os sonhos e objetivos dele. E aí a dificuldade é essa, na verdade, né? A dificuldade é você estar com alguém que está sempre 100%, está sempre no seu limite, está fazendo sempre o máximo que pode, porque é difícil, né? Difícil colocar isso em prática, é difícil viver assim. Mas ele forçava. Por isso que até uma coisa que as pessoas falam, né, assim, com relação ao LeBron James, sei que é treta, né, fazer essas comparações, mas uma coisa que é bem interessante, que sempre usam isso como argumento, que o LeBron James ele faz os jogadores à volta dele, né, melhorarem. Você não faz isso só passando a bola, sabe? Você não Uhum, faz o jogador perto, os seus companheiros de time melhorarem, você não incentiva essa melhora, não é só passando a bola, né, ou uhum, jogando ali em equipe, mas tem outras formas de liderança, outras formas de você fazer isso. E o Jordan ele fazia desse jeito, né? uhum. E foi que não foi o Luke Longley, não, foi aquele outro pivô, disse assim, Bill Wennington, ele disse assim, olha, era terrível, era muito difícil, mas funcionou. mas funcionou. É isso que eu ia falar, né? É, Eles sabiam, né? Cara, foi muito difícil, foi muito terrível, a pressão. A gente tinha, eles falaram, né? A gente tinha medo dele. Os caras tinham medo dele, né? Você joga um jogador que você tem medo, né? Mas no final das contas eles olham para trás hoje, cara, funcionou, né? Ele fez o que tinha que fazer e funcionou, né? e uma lição assim, sobre performance, né? Alta performance. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente alcança nossos objetivos, né? A gente olha um cara tão vencedor quanto o Jordan e a gente olha, né, muito fácil, é muito mais fácil olhar para a técnica, para a parte técnica dele, enfim, de tudo que ele conseguia fazer tecnicamente, fisicamente. Mas tinha uma mente por trás daquilo, né? Tinha uma mente por trás daquilo, tinha um pai por trás daquilo. Então isso é muito interessante fazer observar alguém tão de perto que teve tanta performance assim. Falam isso uh, aquele cara da Apple também, uh, aquele cara da Apple que teve o Steve câncer, Jobs, Steve Jobs. Falam que quando Steve Jobs entrava, quando alguém estava no elevador, ele entrava, as pessoas ficavam morrendo de medo dele, porque se ele ia fazer se ele perguntasse alguma coisa e você não soubesse, sabe? Então, assim, parece que essas pessoas que conseguem concretizar tanto, eles têm um nível de cobrança interna e das pessoas à sua volta que é o preço, né? Que se paga para é, chegar. é um preço alto. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre até o Kobe Bryant, né? Que faleceu recentemente, né? A gente, né, conversou sobre essa questão, né? Do que é o peso para esses caras, né? Que estão nesse nível aí, que estão nesse nível de cobrança com eles mesmos, né? Não deve ser simples, né, cara? Eles carregam um peso também, né? Lógico que eles estão fazendo o que eles amam, né? Mas sei lá, às vezes eu acho que esse peso da responsabilidade que eles se colocam nas próprias costas, né, é muito difícil, né? Para eles mesmos. É uma linha tênue mesmo, né? É uma linha bem tênue entre você estar fazendo isso e alcançando seus objetivos, mas ao mesmo tempo tendo algum tipo de equilíbrio interno, paz interior, tranquilidade. É sempre é sempre um grande aprendizado assim observar esses caras, sabe? E entender um pouco mais, compreender um pouco mais sobre performance, o que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos. É bem interessante. Está sendo incrível. É, Está sendo tá sendo muito incrível. legal, né? Muito legal de Muito ver. legal. Muito E legal. aí, dando sequência, eles voltam novamente para 93, né? Naquela ele jogando beisebol.
E aí mostram a equipe, né, do Chicago Bulls, continuando sem ele, né? O Scott Pippen começa a ter um protagonismo maior, né? Começa a desenvolver mais o seu jogo. O time foi muito bem naquela temporada seguinte que ele parou, né? O Tony Kukoc veio, né? E o time foi bem. Só que na série eles chegaram na final lá da Conferência Leste contra o New York Knicks, né? Que era o grande rival naquele momento ali da NBA. Aquelas séries contra o New York eram muito duras. E o Pippen estava, né, se sentindo, eu sou, como o Jordan saiu, eu sou o cara agora, né? Eu que lidero essa equipe. Ele liderava de uma forma diferente, né? Não como o Jordan. Não era tão duro quanto o Jordan, né, com seus companheiros, né, no modo de tratar, mas ele tomou uma atitude ali no jogo contra o New York, né, importante, numa bola de último jogo, que o Phil Jackson decidiu que a jogada seria para o Tony Kukoc, e ele se sentiu menosprezado, diminuído, né, e não quis entrar em quadra, né, para participar da última bola do jogo, né, um jogo de playoff, se eu não me engano, era dentro do Madison Square Garden, né, lá em Nova York. E o cara não entrou, não vou entrar porque eu tô. Como assim, né? A gente que é do basquete, do esporte, você olhar assim, cara, como assim? O Pippen não vai entrar no jogo? Não entrou? Né? O que que você me diz aí desse estado de espírito dele, cara? Eu não sabia dessa história. Você sabia disso? Você sabia Cara, desse? não lembrava desse momento. Cara, eu também não. E foi de fato inesperado, né? Eu assistindo, eu lembro de eu dar um pulinho Como para trás, assim, né? Quem é do esporte sabe que é muito chocante um negócio desse, né? Como assim muito o cara chocante. não entrou nesse momento, decidiu não participar, né? Como é que ele não Deixou o entra, time né? na mão, né? Deixou o time na mão. Deixou o time na mão. E sabe o que eu fiquei pensando? Assim, ali, o Phil Jackson ele tinha um argumento para dar a bola pro Cocote, né? Ali não foi muito falado. Assim, se eu pudesse falar com o Phil Jackson, eu perguntaria para ele, né? Assim, exploraria mais assim, por que ele fez isso? Será que ele não confiava, né? Assim, no sentido do. Será que ele achava que o Pippen não tinha essa coisa do clutch, né? Esse poder de Cara, decisão ali? É pode uma ser, ele coisa mencionou alguma curiosa. coisa sobre o Cocote ter matado uma bola ali antes, né? Tava quente no jogo, tava bem. E o próprio Cocote fala ali, dando entrevista, né, nos dias de hoje, que ele já tinha matado várias bolas daquela durante a temporada, né? Essas bolas de final. Mas, não sei, né? Eu acho. É decisão de técnico também, né? E funcionou, né? E funcionou. E funcionou. Mas o interessante é isso, né? Você vê um atleta como o Pippen, no Um nível, dos né? melhores, um dos Melhores. melhores de todos os tempos aí também, né? Uma das grandes estrelas da história da NBA. E ele sentindo emocionalmente, né? Ele sentindo traído, sentindo como se ele não tivesse tendo o reconhecimento que ele merece, né? Então ele não entra em quadra. É assim, né? Mas, assim, para mim, que estou sempre fazendo as minhas análises emocionais e psicológicas ali, né? Muito legal ver isso, né? Muito legal mesmo, muito E, interessante. e aí me chama a atenção, né? Beleza, eles ganham o jogo, né? Aquela celebração, eles vão pro vestiário, né? E eu fiquei me imaginando naquele vestiário, né? Esse cara, pô, o Pippen aqui é o nosso cara, né? A gente gosta dele, o cara que nos trouxe até aqui, agora ele faz um negócio desse com a gente, né? Como é que você. Devia ser um clima assim de, cara, e agora, né? O que acontece agora, né? Porque é uma sensação de, pô, você nos abandonou no momento que a gente mais precisava, né? De você. A gente confia em você, né? E você abandonou a gente. E aí, acho que foi o Steve Kerr falando que o Bill Cartwright começou a fazer um discurso e começou a chorar, né? Fala um pouco, cara, desse peso aí, né? Do grupo, cara, de uma situação dessa, né? O cara entrar no vestiário e chorar, né? Porque o outro companheiro de time não, né, abandonou eles ali, né? Acho que Total. mostra um pouco dessa força do relacionamento ali, né? Que a gente tem dentro. É, eu ia falar isso agora, né? O próprio grupo tenta, de alguma forma, encontrar um jeito de se reequilibrar através dos próprios membros, né?
Então, assim, houve um desequilíbrio de um ali, de um jogador, mas Uhum. o grupo sente o peso daquilo, e aí o grupo vai, de alguma forma, consciente, até inconscientemente, tendo sendo puxado ali para se reequilibrar, né? Quantas vezes isso acontece, não dessa forma, né? Mas acontecer alguma coisa no jogo, chegar no vestiário, ter alguma discussão, ter alguma coisa, alguma fala, né? Nada que, assim, coisas, ninguém pensou em fazer, que não foi nada programado, mas aquilo Uhum. acontece, né? Então, observando, fazendo uma observação de equipe, como existe esse processo, né? Mesmo que seja inconsciente do grupo, de tentar Isso é se interessante, equilibrar, né? né? Eu nunca percebi isso, essa sua visão assim de que existe um processo do grupo tentar se equilibrar, né? É, Até mesmo sem, não é pensado, né? Assim, lógico, ninguém esperava aquela situação. Então, o Bill Cartwright se levantar e começar a discursar e falar da situação e chorar, cara, aquilo ali foi da hora, né? Foi do momento, né? Não é, foi programado. é, e teve um papel fundamental, pelo que eles falaram, né? Um papel fundamental ali. Todo mundo, né? Parece que, né, o Pippen se sentiu tocado por aquilo, todo mundo ficou mexido, né? Então Uhum. é como se alguém ali, não, vamos tentar compensar, né? Tentar resolver aquilo de alguma forma, sem ser combinado. Isso é isso, né? Então, a coisa do grupo é muito forte, né? Tem muita coisa que acontece ali em termos na relação que, sem a gente perceber, tem sempre uma força ali buscando o equilíbrio entre as partes. Então foi muito legal também, né, poder perceber isso e ver isso acontecendo, né? A gente viveu isso, mas o interessante é ver no nível desses caras, a gente muitas vezes acredita que não, eles fazem de outro jeito, né? Eles resolvem de É, outro jeito, eles têm uma outra cabeça, eles são é. fulano, ciclano, mas não. Então, E mesmo, né, diante de uma situação muito forte, né? A gente que é no esporte coletivo, isso é uma situação muito forte, né? Cara, eu assistindo me doeu, né? Eu falei, cara, né, uma sensação estranha. Como assim, cara? O cara não entrou, né? E aí eles se recuperam juntos, né? Eles se tratam juntos, né? Se reequilibram juntos e conseguem reverter a situação. E no jogo seguinte ele vem e joga muito bem, né? Se sim, recupera também, ele com o grupo se recupera jogando, né? E o grupo perdoa ele, né? Isso foi bonito de ver até, né? Porque às vezes a gente vê que, né, pode ter situações que as pessoas, né, mantêm aquilo ali que não resolvem, né? E o grupo soube resolver isso, né? Isso foi interessante. Mas acaba que eles perdem essa série aí para o New York Knicks no jogo 7, né? E dão adeus aí, né, chegar na final da NBA, né? Para a primeira sem o Jordan, né? E aí na sequência eles voltam para 98, já mostrando, né, eles vencendo a série contra o Nets, né? E aí fala um pouco mais dessa situação, né? Eu lembro do B.J. Armstrong falando do Michael Jordan, né? Falando isso, né? Que vencer tem um preço, ser um líder tem um preço, né? E uma parte que me tocou assim foi, cara, ele falou assim, ele falando hoje, né? Eu demandava, eu pedia, mas você não pode dizer que eu não pedi nada que eu mesmo não estivesse fazendo, né? Ele colocava ele demandava, mas ele se colocava nesse patamar em todos os treinos, em todos os jogos, ele, né, mostrava ele fazendo treino físico, correndo mais que todo mundo, né? Então o poder do exemplo também, né? Não só da boca, né? Não só de total, falar, né? total. E, Emocionou nessa hora, né? então, aí ele falou isso, né? Foi o final do episódio. Ele falou assim, cara, eu queria que eles fizessem parte disso tudo comigo, né? Eles tinham que fazer parte disso tudo comigo. Eles tinham que ser, né? Para a gente chegar na vitória juntos, eles tinham que participar, eles tinham que passar por isso, né? Aí mostra o time comemorando, o Pippen, né? Individualmente. E aí ele começa a chorar, né, cara? E pede um break, né? Dá uma pausa aqui. O cara começa a chorar. Cara, de novo, né? Passados aí 22 anos, né?
ele olha para trás e se emociona disso, né? Ele viu os atletas hoje falando como era difícil lidar com ele, o peso que ele colocava, e ele se avaliando também, né, cara? Eu fiz o que tinha que ser feito. E de novo, eu acho que mostra um pouco do peso, né? De ser o que ele era, né? O que que você Tal, sentiu aí nesse momento, cara? Que tem termina com ele chorando, né? Eu fico assim, cara, forte, né? forte pra caramba, né? Você vê que ele olhando para trás, acaba sendo acaba sendo quase um processo, né, terapêutico pro Jordan, né, É para todo isso, mundo. né? É, Parece que ele tá ali fazendo terapia, né? é, para ele, porque ele é o centro, né? E ele é confrontado com as atitudes dele, confrontado no sentido assim, né? Você fez isso, fez aquilo, e ele sendo, né, o centro do time, o centro das atenções, onde tudo que ele fazia tinha um impacto tremendo ali, é um momento que ele olha para trás também, né? Ele olha, observa o que, que ele pensa hoje dele mesmo lá, né? O, Então, o Lucas está falando aqui um ponto interessante, né? Que ele emocionou também porque da fala do BJ Armstrong, né? Que diz que ele não era e não podia ser um cara legal. Que ele não, né? Ele olha assim, pô, os caras não me consideravam um cara legal, porque pelo nível de cobrança que ele impunha a todo mundo, né? Novamente, né? É o peso, né? Pô, os caras não me achavam um cara legal, né? Porque você vê fora da quadra, ele parecia ser um cara divertido, brincava também, né? Mas o peso da cobrança dele, né? Aí você vê, ele olha para trás e vê a percepção dos caras, né? Isso também tem um fator emocional para ele, né? Sentimental, né? Ele sente isso, né? ele sente, parece que ele sente sim. Ele queria ganhar, né? A qualquer custo, né? A qualquer custo, né? Ele queria Mesmo ganhar. esse custo de não ser um cara legal com os companheiros de time, não ser É, considerado, né? não ser. Não, os caras não gostarem dele, né? Exatamente. Tem uma questão mais de admiração e medo do que achar que ele era um cara parceiro e legal. E que ele, assim, você olha os momentos fora de quadra, ele parecia ser, né? Parecia ser, né? Mas a gente sabe, você tá no time de basquete, convive tanto com o cara, né? Tá treinando muito tempo, jogando muito tempo. Cara, deve ter o peso da cobrança que ele faz, deve ser surreal de aguentar, né? No dia a dia, né? Mas imagina, você tá em quadra, você olha pro cara, o melhor jogador do time, ele dando o seu máximo sempre. Não tem É, descanso nem pra você, entende? Não tem um treino que você. Não, agora aqui vou dar aquele miguezinho aqui, vou dar uma relaxada. Não existe, ele não deixa, né? Ele não deixa. é. Então, para os caras deve ter sido assim muito. Agora, legal quando o Steve Kerr ele fala, né, ele ter confrontado o Jordan foi essencial para ele, né? Ele ter batido, né? Ele É, ter isso tocado. é no próximo episódio. Já no A próximo, gente né? fala sobre isso. Mas tem mais um comentário aqui. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Meraki Craft Studio. Vamos lá. Mas como eles falam, ele era considerado chato, babaca, mas depois entendiam o que ele queria. O pessoal depois olha, cara, né? Eles olham para trás e, né, e vem, cara, realmente, né? Tinha que ser assim pra gente chegar onde a gente chegou, né? Exatamente. Tinha que Exatamente. ser assim. Não fosse assim, eles não teriam, né? E aí ele vai, vamos pro próximo episódio aí, né? Episódio 8. Aí eles já mostram aí, começa na série de playoffs de 98 contra o Hornets, Charlotte Hornets, né? E o BJ já estava jogando pelo Hornets, né? O Armstrong. E aí, né? Uma série que supostamente seria fácil para o Chicago Bulls, né? Acabou que no final foi, mas o Charlotte consegue ganhar o jogo com o BJ jogando muito, matando a última bola, né? E aí tem aquela comemoração dele, né, olhando para o banco, olhando para o Phil Jackson, né? E, e aí o Michael decide que ele, cara, eu vou dominar esse cara aqui agora e eu vou mostrar para ele, né? É como que a gente falou nos outros episódios, né? Parece que ele busca, né, isso, né? Ele tá olhando aqui, cara, onde é que eu vou achar aqui alguma situação para motivar, né? Para eu elevar o nível aqui, né? Parece que é uma justificativa mental, né? Não sei. É isso que você. É uma É, justificativa mental?
um gatilho, né? Um gatilho para Um motivá-lo, gatilho. né? É um gatilho, né? Para ele se motivar. Tem um momento, não sei se vai. Tá, leva aí. Vai ter um Vai, não, momento. pode falar, cara, pode falar, vai lá. Teve um momento porque aí eles começaram a mostrar uma sequência disso, né? Uma Uhum. sequência de De momentos que aconteceu isso. que aconteceu isso, que ele se motiva com Uhum. pequenas coisas, não são pequenas para ele, aquilo, né, é grande demais. Mas Uhum. tem um momento, cara, que foi que assim, que durante a série toda eu não tinha tido essa sensação ainda, mas quando a pessoa que está entrevistando, ele entrega o iPad e mostra, né, o iPad, sei lá, né, mostra O aquele vídeo. o vídeo do Gary Payton falando que ele, né, ele ia marcar o Jordan, não sei o quê, e o Jordan ele começa a rir daquilo. Sim. Ali, cara, assim, eu não sei, assim, eu tive uma sensação que ele, a gente fala que ele estava acima, mas ele estava muito acima, né? Muito acima, né? Tecnicamente, ele estava muito acima. Ele estava muito, mas assim, era uma coisa assim absurda. E eu acho, tipo, e assim, a sensação que eu tenho é que ele precisava desses gatilhos, né? Até para se motivar, porque era algo que ajudava, porque é quase como se ele não encontrasse competição, É. entende? A gente não consegue nem entender o nível de quanto acima ele estava, né? É, Mentalmente acima de todos. Ele mentalmente, olhava assim, cara, tecnicamente, é tão fácil. Ele buscava alguma coisa, cara, para provar, né? é, 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 é. Porque ele estava. Você vê que ele acabava assim, porque a gente, né? Mas ele, sabe, saía na folga, ia jogar golfe, eles perderam o jogo, ele foi lá jogar até numa hora da manhã, né? No episódio, há 2 ou 3 episódios atrás, ele saiu com o pai, foi lá jogar no cassino, né? Então, assim, Uhum. onde qualquer jogador talvez, né, ficaria no quarto, pensando sobre o jogo, analisando ele Muito tranquilo, né, em relação ao jogo, muito, né? muito tranquilo. Impressionante, né? Esse nível de confiança, o nível de, né? Isso aqui para mim tá dominado. Isso aqui é fácil, né? É tranquilo, né? Mas você deve ter tido essa sensação quando você jogava com um nível abaixo. Você tem essa sensação de dominar. Você tem essa sensação que você faz o que você quer, a hora que você quer. Uhum. Você sabe que você vai pegar a bola e você vai fazer o que você quiser. Né? Agora imagina você, assim, você ter essa certeza com, com Em todos os. relação a todos da NBA, né? Então ser ele, né? Tá dentro da pele dele é muito. E assim, foi essa primeira vez que eu tive essa sensação assim, de cara, ele devia ter a sensação de estar no outro nível mesmo, assim, muito acima de todo mundo, né? Todo mundo. Ele riu, e você vê que a risada foi sincera, né? Ele achou graça. Ele Ele achou achou graça. graça. Ele achou Ele achou graça, graça que o Gary Payton tava achando que foi achando algo que ele fez. é. E ele não, ele Tipo falou, assim, não. esse cara, pô, ele acha que ele mexeu comigo. E Ele foi uma acha risada sincera. O que você falou, ele não tá mostrando nada. Foi uma risada sincera. Ele ficou, cara, ele realmente acha isso, né? você vê, ele deu uma gargalhada sincera, não foi um sorriso meio, tipo, não, ele começou a rir. Tipo, bobeira isso, esse cara é bobinho, né? Ele é bobo. Ele é bobo em pensar isso, né? Ele Eu não tava tem só noção, pensando né? na cabeça. Hã? Ele não tem noção, né, do que ele tá falando, do quanto isso pra mim não era nada, né? Nada. Ele fala, tava preocupado com outras coisas, tava pensando em outras coisas, né? Então, assim, isso é muito. Então, naquela hora, eu falei assim, cara, o Jordan, ele fisicamente, tecnicamente, mentalmente, ele tava em outro nível. Exatamente. Aí, dando sequência aqui, eles voltam lá para 95, né? Ele está ainda jogando beisebol e começa aquela greve, né, dos jogadores de beisebol da temporada. E parece que a liga de beisebol estava começando a botar jogadores substitutos. Ele disse que não seria esse cara, não vai jogar com jogador substituto, não vou, ele não vai. É manchar a história dele fazendo esse tipo de coisa, né? Furando a greve dos jogadores, né? Não é mais com quem, sendo ele quem é, né? Não havia necessidade nenhuma. E aí ele parece que o B.J. Armstrong leva ele, né, convida ele, pô, por que você não vem para um treino com a gente? Começa a bater uma bola. E o B.J. já começou conhecendo ele, parece, né?
começou a dar uma atiçada nele. Vem cá, cara, e aí? Acho que você Botou não uma consegue mais pilha, ganhar né? de mim, não, cara. Você não, você Botou não uma consegue pilha, ganhar né? de mim, não. É, mexendo, caiu aí, mexendo exatamente na onde ele sabe que o cara é mexido, né? Duvidando dele, né? E aí ele começa a treinar, começa a jogar, e isso gera uma grande especulação de mídia, cara. E aí a gente volta no momento também que eu me lembro bem dessa época de, cara, calma aí, o Jordan vai voltar mesmo, é de verdade isso, o cara tá treinando, o cara tá se preparando, né? Foi também novamente um grande momento histórico do basquete, né? Só se falava disso, a volta do Michael Jordan, ele vai voltar, ele vai voltar. E aí ele faz aquele release de imprensa lá, né? I'm back. Bem simples e caro, ficou marcado aí para a história, né? Foi muito legal, cara, foi muito legal. E aí ele volta Fala. no jogo contra o Indiana Pacers, né? E eu lembro bem desse dia, ele voltou. Cara, foi emocionante para todos nós ali do basquete, né? No meio do basquete que acompanhava ele, cara. Sim, uma sensação muito boa, né? Resgatamos o nosso super-herói aqui, ele vai voltar a nos presentear com o seu talento, com a sua, né, demonstração aí de grandeza, né, cara? Não sei, como é que você se sentiu nessa época aí, cara? Você Porra, lembra? surreal, né? Surreal saber que ele ia voltar. Agora eu fiquei com uma pergunta. Será que se não tivesse tido aquela questão com o campeonato de beisebol, será que ele tinha voltado? É difícil de saber, né? É Porque uma, é ele, uma, é uma pergunta importante, a gente não sabe, né? né? Não sabemos. Porque ele estava É, indo bem, estava evoluindo, né? Estava evoluindo. muito ele. Ainda bem que teve, né, cara? Pois Ainda é, bem que teve. pois é. Fico feliz porque, cara, né, ele veio depois a nos trazer mais grandes histórias, né? Depois dessa volta dele, né? E aí Ele, eu lembro, ele voltou com a camisa 45, né? Eu já te contei isso pessoalmente, né? Eu joguei minha carreira inteira com o número 45 e esse é o motivo, né? Porque o Jordan jogou 45 e eu estava na universidade, eu escolhi a 45 para jogar e mantive ela a minha carreira inteira, né? bacana. Uma homenagem aí pro maior de todos os tempos, que eu admiro muito, sempre admirei, né? Não tinha como, né? E é por isso que eu joguei 45. E ele falou ali que ele jogou com esse número no high school, né? Eu não sabia disso, que ele tinha jogado com 45 no high school. Então foi uma notícia nova aí, Aham. que é interessante. E aí ele volta naquela temporada, mostra, já acho que foi no quinto ou sétimo jogo dele nessa volta, né? Lógico que ele estava um pouco enferrujado, né? Com o corpo ainda preparado para jogar beisebol, não basquete. E ele volta para o Madison Square Garden em poucos jogos e faz 55 pontos no jogo lá dentro, né? Diz para mim como é que funciona isso. O cara fica um ano e meio É, parado jogando beisebol, volta e faz 55 pontos dentro do Madison no seu sétimo jogo de volta. mas é isso É, é isso que a gente estava falando aqui, né? É um nível muito, muito acima, né? Ele ficou parado um ano e meio, ele ganhou 3 títulos, ficou parado 18 meses, voltou e ganhou mais 3. Então, assim, ele estava em outro ritmo. As pessoas estavam jogando num nível, ele estava em outro. E dá para exatamente. entender o argumento de melhor de todos os tempos, né? Por causa disso, né? Isso fica claro. Não, Agora, é um argumento, no meu caso, para mim é uma certeza, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que acompanharam essa era Jordan pensam assim, né? Essa geração nova, de repente, né? Eu acho até legal essa série tá aparecendo para novas gerações que não viram Jordan, ouvem falar e estão conseguindo entender um pouco do que era aquilo, né? Qual a diferença do Michael Jordan para os ídolos de hoje, né? Eu acho bem interessante mostrar isso, né? é, e uma outra coisa que eu fiquei pensando é que essa parada dele foi muito terapêutica para ele também, né? Foi uma terapia, ele parar, ficar um tempo longe, jogar beisebol, um esporte que o pai gostava tanto, que um esporte, esse o primeiro esporte dele. Ele deu um jeito de se Uhum. equilibrar nesses 18 meses também para poder voltar zerado, né, para jogar. É, Eu achei muito. Isso com certeza teve um impacto na vida dele. exatamente. Aí, nesse ano eles fazem a série contra o Orlando Magic, né, de final da Conferência Leste, nesse ano de volta dele, e ele dá um vacilo grande, né, de perder uma bola, né, não viu o cara vindo por trás, perde a bola levando a bola sozinho, uma situação assim, cara, que você olha
né? Até naquele momento ali, eu olhei, cara, como assim, né? Esse aí é o Jordan, ele não faz isso, ele não comete esse tipo de erro, né? E a gente vê um pouco ali também, cara, né, as pessoas falando, cara, ele é humano, né? O Michael Jordan é humano, né? Porque a última vez que a gente tinha visto ele nos playoffs, ele dominava, né? Então, você vê uma situação daquela também mostra um pouco a dificuldade dele voltar. E aí tem aquela situação, né, do Nick Anderson falando que o 45 não é o 23, né? E aí, Os e aí caras volta pedem, aquilo, né? né? Os caras pedem, né? Os caras pedem. E aí ele volta com a 23, né? Volta com a 23, joga bem, mas eles não conseguem vencer aquela série, né? E isso aquilo, né, parece que pesou muito nele, como sempre pesa essas derrotas. E aí o cara, o treinador dele lá, de treinador físico, né, fala, cara, e aí, quando é que a gente vai voltar a treinar? Ele, amanhã. Né? No dia seguinte, a derrota de playoff, ele já estava voltando a treinar e se preparar, né? E aí mostra um pouco das gravações aí do Space Jam também, que são legais, né? Que ele foi um filme aí que ficou pra história, né, cara? A gente do basquete curtiu muito. E ele treinando lá chamando as pessoas para treinar com ele já lendo, né, as estrelas, os jogadores novos, estudando, se preparando, já para a temporada seguinte, que ele já estava pronto para dominar de novo, né? Já E ele, estava se preparando para dominar novamente. ele filmava de 7 às 8, né? E aí jogava pelado de 8 às 10, né? Red Miller falou assim, cara, esse cara não, Esse cara não, não dorme nada, o cara não é ser humano, né? Aí volta, né, quando as pessoas questionaram se ele era. Ah, ele é humano, ele já começa a mostrar de novo. Calma aí, cara, eu vou subir o nível aqui de novo para vocês entenderem, né? Ele se colocava essa motivação, esses desafios para provar a todos o tempo todo, né, cara? E aí eles voltam na pré-temporada, né? Eles começam a falar de quão duro foi aquela pré-temporada, a demanda que ele estava colocando no time, né? E aí vem aquela situação da briga com o Steve Kerr, né? Que também chamou atenção, né? A gente já ouvia falar dessas histórias de que ele, né, tinha dado um soco no Steve Kerr e tal, que aconteceu essa situação, mas agora a gente vê os dois falando sobre o assunto, né? E aí o Steve Kerr, né, estava sendo a mesma coisa que ele fez com vários outros jogadores, ele começou a demandar em cima dele, né, pressionar ele, e o Steve Kerr em algum momento deu um empurrão nele e ele deu na cara dele, né? O Jordan deu na cara do Steve Kerr. E foi interessante eles falando sobre isso depois, não sei se você quer. Descreve aí pra é, gente o que cara, que você achou. cara, e assim, né? Ele fala uma coisa que é muito legal, ele fala assim, esses jogadores novos só tinha o Pippen, né? Uhum. Retornando do Só time tinha o Pippen campeão. retornando do time campeão. E ele disse assim, eles não sabem o que, que eu passei aqui para colocar o Chicago nesse nível. E é, né? Se você olha, né? A gente olha os primeiros episódios, é brincadeira. O que ele passou, o que ele. Os playoffs contra o Detroit e machucado, e tudo que ele, né, passou para a morte do pai. E ele chega lá, ele volta e os caras estão brincando. Então, aquela coisa, né, de equipe, estão Uhum. brincando, chegam rindo, não sei o que. Eu imagino, né, ele olhando e falando assim, cara, peraí. Isso Calma aí, né? aqui calma aí, isso aqui é minha casa. Vocês estão chegando agora, vocês querem vencer também? Eu vou mostrar para vocês como é que é, né? O nível de cobrança que eu quero, que eu preciso para ser campeão. E aí, Uhum. cara, é um outro nível, né? É um outro Eu nível. achei interessante que depois ele, né, o Phil Jackson vai conversar com ele e fala, cara, eu passei do ponto, né, passei do limite e tal, e ele próprio liga pro Steve Kerr, pede desculpa e tal, e superaram a situação, e o Steve Kerr fala isso, né, cara, eu senti que ele me respeitou mais a partir dali, porque eu bati de frente, né, eu não abaixei a cabeça, né, e aí depois você vê o próprio Jordan falando isso, né, eu passei a respeitar mais ele depois daquele momento, né. É interessante, né? Se o cara baixa a cabeça pra ele, ele ia perder o respeito, né? Pois é, Ele pois, ia perder o respeito, né? pois é. Ia perder o respeito. E outra, eles iam passar por momentos muito difíceis na temporada, né? Então Uhum, o Jordan, mais uma vez, né? Ele eleva a equipe num nível de performance e de tensão no treino que quando chegar na hora do jogo, não é que é moleza, mas tá todo mundo preparado para a guerra. Até ele falou, né? Steve Kerr falou, tá, então agora eu tô pronto para ir para a guerra com ele. exatamente.
E aí está no momento aí, né, que já estamos agora, né, nesse segundo, o tempo já está começando a se juntar, né? A gente já está com a época de 98 e essa época agora no primeiro título na volta, né? Então estão esse gap aí está começando a se juntar, né? E é interessante, a gente começa a sentir que está acabando, né? Porque vai chegar um momento que o tempo vai ser um só, né? E aí nessa temporada eles ganham 72-10, né? Recorde, bate o recorde, agora recentemente veio a ser batido pelo Golden State, mas esse time do Chicago Bulls aí desse ano é considerado o melhor de todos os tempos, né? 72 vitórias, né? E foi realmente uma temporada absurda, né? Eu lembro de um momento, eu acho que foi, não sei se foi o próprio Steve Kerr falando que o Pippen olhou pro calendário, assim, cara, eu acho que a gente vai ficar 3 meses aqui sem perder, né? Eu quero ter a tranquilidade de falar isso, NBA, a gente vai ficar aqui 3 meses sem perder a temporada inteira, eles jogam 3, 4 jogos por semana, né? É um nível de confiança, de superioridade muito, muito grande, né? Muito, muito grande. Muito grande. E aí nessa temporada eles pegam novamente o Orlando Magic na final do Oeste. Não tem nem Cara, graça. eles 4-0, né? Passam por cima, né? E fazem a final aí contra o Seattle Supersonics, né? E mais uma vez vem uma história nessa final de que eles estão no restaurante, né? E aí, no meio da série de playoffs, o George Karl, que era o técnico do Sonics, passa no restaurante e não o cumprimenta, né? E aí, novamente, você vê ele. Aí ele próprio fala assim: Ah, é? É assim que você vai fazer? Você não vai vir falar comigo? Então, beleza, então você vai ver. Buscou novamente aquela motivação dele, né? O que ele precisava, né? Aquele fogozinho, opa, então tá, né? Isso, isso chama a atenção, né? Ele leva, é isso, ele leva pro pessoal, né? Ele tem que, essa é uma outra pergunta, né, para você. Ele tem que levar para um nível pessoal para acender essa motivação nele? O É, que você acha? como ele tinha uma mente muito aguçada, assim, muito forte em relação à competição, sou sempre eu contra você. Sempre. Né? A competição é isso, né? Eu contra você. Então, se você me desafia, então tem que ser mais que você. Eu tenho que te mostrar Uhum, que eu sou melhor. uhum, Se você percebe ao longo da série, ele está sempre nessa dinâmica. Mostra muito isso, ele nessa dinâmica eu contra você. Eu contra você no sentido assim, se você me desafia, eu vou mostrar que eu sou melhor que você. Mesmo você não me desafiando, eu vou te mostrar que eu sou melhor do que você. Eu vou te mostrar que isso alimentava ele, né, eu cara? tô no nível acima. Isso alimentava ele. É uma forma de viver, né? De viver no mundo. Uma eterna competição. É, ele, interessante isso, como ele tudo leva pro pessoal, né? Um desafio pessoal. Porque, cara, eu não sei, assim, a gente jogou, né? Cara, não sei, de repente essa questão é importante. Deveríamos levar para o pessoal nessa competição de alto rendimento? É isso que eu estava te falando, né? Para mim, tá sendo um laboratório muito interessante sobre alta performance, né? E olhando o Jordan, né? Olhando Uhum. o O maior de melhor todos de os todos os tempos, o tempos. melhor de todos os tempos, né? Então é esse nível que é necessário para você alcançar. Então as pessoas não vão gostar de você, as suas relações vão ficar um pouco afetadas mesmo em prol que não é parece que é para ele não, mas é para a equipe, é para ele e para a É, equipe, né? Então é isso. Você não, eu não tenho que ser seu amigo mesmo. Você não tem que gostar de mim numa situação de é, equipe, as pessoas não têm que gostar de mim aqui, a gente tem que trabalhar em direção ao objetivo. Não sou seu é. amigo, não tem que ser seu amigo aqui. Então, são Uhum. esses questionamentos, né, que eu percebo. Até nos Estados Unidos, ainda né, você morou lá, eu morei lá, ainda tem algo na cultura que ainda aceita mais isso, mas isso aqui no Brasil é inaceitável. Né? É, Ele seria. é. Você, numa equipe, você assumir essa postura é muito complicado. Né? Eu lembro que uma vez, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu joguei, né, em São Bernardo, aí fui para Curitiba, depois fui para Torres. E aí, eu ainda muito, né, americanizado, tinha morado lá 5 anos. Eu cheguei, não queria conversar com ninguém, eu queria me preparar mentalmente. Eu fui, entrei na quadra. Foi um treino numa quadra de uma escola, porque a quadra que a gente treinava estava, sei lá, fazendo algum tipo de obra, sei lá.
E eu entrei, eu não queria. A equipe estava ali fora, conversando, batendo papo, eu não queria. Eu queria me arrumar sozinho, escutar música. E aí eu entrei e sentei sozinho na arquibancada. E fiquei ouvindo música, amarrando tênis, me preparando. E Uhum. aí o Daniel, né? O Daniel Watf, ele entra, ele olha para mim e diz: o que você está fazendo aí? Por que você está aí sozinho, longe da equipe? Uhum. Você não pode se misturar com a gente? Você não é Eu lembro disso. estrela? Você não quer estar com a gente? Eu Não, lembro disso. eu tava ali amarrando tênis, né? Tava ali com a música, eu tava ali comigo, né? Não tava querendo É, bater papo. Eu posso querer é. fazer outra coisa, né? Esse fator cultural aqui no Brasil é interessante, né? É difícil ser assim aqui também, né? No jeito que é a nossa cultura, né? Um É, ponto de vista interessante. é. E aí logo depois que vem essa situação né, eles abrem 3-0 contra o Sonics, aí vem aquela situação do Gary Payton que queria marcar ele, desafio, né? E aí, a gente já falou disso, né? De mostrando o vídeo, né, para ele, pro Jordan hoje, olhando, cara, gargalhando do fato de que o Gary Payton achava que era por algo que ele estava fazendo, né? E ele fala que não, que era, né? Ele estava na cabeça dele lidando ainda com a situação do pai dele, né, cara? Com a situação do pai dele, a época de Dia dos Pais, e ele tava lidando com aquilo, tentando ainda entender, né? Pô, tô jogando aqui uma final de NBA e meu pai não tá aqui, né? Então ele tava mais na cabeça dele no momento ali emocional do que não é o Gary Payton que tá fazendo a diferença aqui, né? Não, e Isso outra, foi, depois eu fiquei pensando, né? Imagina, final da NBA, no Dia dos Pais. Você acha que o né? Jordan ia perder esse jogo? Piada, assim, é Pois é, piada. pois é, Eles ganharam de 20. Foi uma brincadeira, é, né? Imagina é. ele ia perder o jogo, uma final de campeonato no Dia dos Pais. E aí eles, né? Eu lembro que eu estava em Chicago nesse dia que eles ganharam o último jogo, foram campeões. Eu não fui no jogo, mas eu estava em Chicago. Eu lembro, cara, eles ganharam, foram campeões, a festa nas ruas, as pessoas, cara, enlouquecidas em Chicago. Foi muito legal de estar ali naquele momento, né? Foi o título que eles ganham na volta. E aí eles, né? Mostra de novo ele vencendo esse jogo e desabando no vestiário, chorando, né? Gabão Chorando muito, né? Chorando muito, né? muito. Um cara que assim, não é pelo título em si, né? Ele já era o quarto dele, ele já era todo o contexto, né? Todo momento, né? É interessante. Estão te perguntando se você viu algum jogo do Eu vi um jogo dessa temporada de 98, Chicago e Miami. Eu falei nas outras lives, Chicago e Miami, no dia 25 de dezembro de 97. Foi temporada 97 e 98. Eu vi um jogo, foi o único que eu consegui ver do Jordan, foi inesquecível, cara. Inesquecível. Né? E aí, a última coisa que eu queria falar antes que o nosso tempo acabe, acho que está próximo, é isso, né? A gente viu algumas vítimas aí do Michael Jordan, né? E a próxima que já se mostrou que vai ser o Red Miller, né? Eles vão encarar no próximo episódio aí o Red Miller na final da Conferência Leste. São, cara, alguns jogadores aí que jogaram na era Jordan que não tiveram, né, o seu momento de glória porque estavam com ele, né? A gente, Stockton Malone, Gary Payton e Sean Kemp, Red Miller, né? E muitos outros. Nosso tempo está encerrando aqui, mas já está na contagem aqui, cara. Mas foi legal demais. Vamos continuar aí. A próxima vai ser a última, infelizmente. Mas, cara, tá muito legal. Tô gostando muito desse papo aqui, de analisar essa série contigo. Beleza? Nossa, Obrigado aí demais, de cara. novo. Obrigado aí. Até semana que vem pro último É encontro nosso isso. aí.